Vamos continuar a configurar o logscan. Como eu expliquei no vídeo anterior, né, ficou um pouco longo, ficou bem cansativo. Agora a gente vai botar na prática e aplicar nos Zabbix a coleta desses valores aqui e mostrar em gráficos e mostrar em itens, tá? Eu vou configurar meu Zabbix se ele está zerado, então não tem nada configurado. Eu vou primeiramente configurar o host. Eu vou aproveitar que tem um exemplo aqui e vou criar um nome de host chamado Zabbix, todo maiúsculo, tá? Então vamos lá, configuração, host, criar host. Então vai se chamar Zabbix, todo maiúsculo. Então eu vou utilizar um grupo chamado monitoramento. O nome visível eu não preciso, não é necessário. Aqui a interface do agente, nesse exemplo, não será necessário também. Eu não vou colocar nenhum template também, porque na verdade esse host ele vai servir só para os itens do tipo Trapper que eu vou colocar. Eu vou clicar aqui em itens, criar item, e aqui eu vou colocar, por exemplo, cliente 1. Eu já tem até a chave que tem caguetando, né? Aqui no tipo eu escolho sempre o Trapper. Cadê? Zabbix Trapper. E aqui eu coloco a chave. Lembra a chave que eu falei no arquivo de configuração aqui, ó? Na verdade é o Zabbix Key. Então eu vou ter que colocar exatamente o que está aqui. Copiar e colar. Como é número, pode ser essa informação numérico. Aqui eu posso colocar tipo monitoramento, tá? Posso colocar qualquer nome de aplicação, você escolhe a aplicação que você deseja. Então é basicamente isso, não tem muito segredo. Eu vou clicar aqui em adicionar. Já está funcionando? Não, porque o que eu preciso? Configurar o Zabbix, o server aqui. Esse script ele precisa de acesso direto ao Zabbix server. Eu não acabei não falando no vídeo anterior, mas ele não funciona via API, ele funciona via Zabbix Sender. Não sei se você conhece, mas ele não utiliza o binário do Zabbix. Ele utiliza o PyZabbix, né, que é uma biblioteca em Python, que ele envia como se fosse um sender, vamos dizer assim, entre aspas. Não deixa de ser, né, mas não é o Zabbix Sender, o binário que vem no próprio pacote do Debian ou do Red Hat ou do CentOS, enfim, qual distribuição estiver utilizando. Aqui no arquivo de configuração eu não preciso configurar nada na parte conf, né? Eu preciso mexer nesse config. No arquivo config send to Zabbix yes. Aqui eu coloco o IP do nosso Zabbix, veio com HTTP. Não precisa de HTTP, tá? Apesar que se você colocar isso aqui vai dar erro também. Eu salvo, e a partir do momento que eu salvo, eu vou colocar aqui no log para você ver que ele já relê as configurações. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo que ele não tá mandando, ó, não enviar dados para o Zabbix server. Não enviar dados para o Zabbix server. Deixa ele coletar de novo os 30 segundos. E aí vai aparecer enviando pro, ó, enviar dados ao Zabbix server. Então ele já enviou. O que ele enviou? Enviou o item que eu cadastrei, né? Eu cadastrei só um item, então ele vai enviar só um item também. Então vamos ver se ele enviou mesmo. Você vem aqui no home, dashboard, né? Você vem aqui dados recentes. Aqui no nome do host eu vou colocar como Zabbix e vou aplicar. Ele não chegou a enviar ainda, ó, cliente 1. Eu posso clicar aqui em mostrar detalhes, Zabbix underline cliente 1. Clica aqui em mostrar os valores para ficar mais fácil. Ele não enviou ainda, então vamos aguardar mais uma vez aqui. Tá, a chave está certinha, o nome do host chama Zabbix e o valor ele deveria já enviar. Se estiver apresentando qualquer erro, você tem um arquivo de ler. Tá. Aí, ó, viu? Ele não encontrou essa biblioteca aqui. Então já encontramos o erro. Como a gente faz para arrumar isso aqui? Coisa simples. Eu acabei, acho que na hora de limpar os comentários,
Não coloquei no... Abrir de novo aqui. R não está definido. Ah, tá. Mas nem é aqui. É na biblioteca aqui. Esse faz rápidos. Vamos lá novamente. Eu vou postar essa notificação no Git também, tá? É bom, essas coisas acontecem sempre quando a gente está mostrando o script, não é? Faz parte. Vamos ver se ele vai apresentar algum erro. Aparentemente não apresentou nenhum erro. Acabou de enviar, vamos ver o erro. Não está definido JSON. Eita. O que acontece? Esse PySabix aqui, como ele é já estava pronto, eu peguei só o código e adaptei para esse projeto. Eu tirei algumas coisas e ele estava no arquivo principal do logscan, mas o script do logscan estava gigantesco e estava muito difícil de entender. Aí eu acabei voltando, vamos dizer assim, para o arquivo separado e pelo jeito deu alguns erros, né, na hora de voltar. Enviou aí, não deu erro? Agora não deu erro, tá vendo? Acabei cometendo essa pequena falha, mas faz parte. Então ele vai gerar gráfico com o nome do host, tá? E mais pra frente ele vai gerar mais gráficos. Vamos cadastrar mais, só para ter mais gráficos. Digitei errado. Eu poderia clicar em dados recentes aqui também, né? Dá no mesmo. Vamos criar um outro item chamado cliente 2. O Trapper. Vamos pegar aqui a chave. Eu posso copiar daqui, posso digitar, tanto faz. Colocar na aplicação monitoramento e só. Eu não vou mexer no tempo de armazenamento, essas estatísticas, essas coisas não. E vamos criar o cliente 3. Não deu nenhum erro, né? Então fechou. Cliente 3. Cliente 3. Monitoramento. Então a gente criou 3 itens do tipo Trapper. Esse aqui é bem específico para esse script, então vai servir basicamente para esse script mesmo. Se tiver algum outro script, você pode criar desse padrão Zabbix Trapper, tá? Eu não vou criar nenhuma trigger, eu vou criar um gráfico. Vou criar gráficos com esse aqui. Criar gráfico, volume, cliente 1. Olha como é fácil criar um gráfico. Você escolhe o grupo, escolhe o host. Aqui só tem um, então não tem muita coisa para mostrar. Escolhe o item, tá vendo? Ó, cliente 1. Eu posso escolher preenchimento, área gradiente, que é aquele degradê. Posso escolher uma cor, temos vários aqui, vou escolher um azul qualquer. O tipo de gráfico é importante aqui. Por padrão ele vem como normal, mas você pode escolher o pilha, pizza e o explodido. Qual a diferença entre cada um? O pilha aqui ele vai empilhar os dados, os itens, um em cima do outro. Quer ver? Vamos adicionar dois aqui, vamos ver se dá para visualizar já. Ele vai armazenar desse jeito. Eu particularmente não gosto muito quando a informação é muito variável igual essa, então ele fica um gráfico meio estranho.
Ainda mais quando o gráfico tem valores que tem em um lugar e outro lugar não tem, que foi esse caso aqui, né? A partir de 1 hora ele vai ficar bonitinho o gráfico, aí poderia colocar em pilha. Então ele vai empilhar um em cima do outro. Se eu clicar em normal, ele vai fazer, ó, um como linha e outro como preenchimento. Por quê? Aqui eu escolho o estilo, ó. Tem linha, tem região preenchida, ó, como o região preenchida é o laranja. Tá vendo? É bem opaco. Tem a linha grossa. Ó, como é. É uma linha normal, né? Vou descer aqui. Pontilhado. É exatamente isso aqui, ó. Pontilhado. Ó, nem dá pra enxergar direito, né? Acho horrível isso. Mas, dependendo do gráfico que você for utilizar, precisa de um pontilhado, você tem um pontilhado. O tracejado eu acho mais interessante. Olha como é o tracejado. Tá vendo? Ele parece até bastante com a linha da trigger. Quando a gente configurar uma trigger aqui, vocês vão ver. E, por fim, área gradiente, que é o mesmo que o azul ali. Não faz sentido deixar dois assim, ó, ficar um sobreposto com o outro. Você pode mudar a ordem também dos itens, tá? Subir esse aqui, vou descer, mudar a cor. A função eu sempre deixo na média, mas você pode deixar o maior ou o mínimo, ou maior não, o máximo ou o mínimo, ou todos. Eu deixo na média para ele calcular aqui, fazer uma média, né, na verdade, desse item para mostrar no gráfico, fica mais interessante a parte de função. Eu nem mostrei a pizza, né? Vamos mostrar a pizza. É assim. Essa parte de pizza dos Zabbix eu particularmente não gosto muito. E pizza explodida é a pizza com separadinho. Então se você tiver vários itens, ele fica meio separadinho, fica mais fácil de enxergar. Mas eu acho bem ok. Não é muito bonito essa parte de pizza nos Zabbix, tá? Mostrar horário comercial. Ele vai mostrar uma cor diferenciada aqui no fundo. Mostrar triggers, eu posso ocultar ou posso mostrar a trigger diretamente no gráfico, eu preciso marcar essas opções. A linha de percentual não é o caso desse gráfico, tá? Então eu não preciso dessa informação. O eixo Y, né? Y e X. O Y eu posso deixar um tamanho fixo. Então o gráfico ele sempre vai ter a altura de 100, por exemplo. Tá vendo? Ó, a altura de 100. Então em vez de começar no 0, ele já começa no 100. Dependendo do gráfico que você quiser mostrar, às vezes tipo um valor, o mínimo é 100 e o máximo dos itens do gráfico são 300, por exemplo. Você pode definir 300 aqui, 100, por exemplo. Vai mostrar o gráfico que tem menor valor abaixo, vai parecer até que está faltando valor, né? Igual esse aqui. E os outros demais itens ele vai mostrar lá em cima. Então você pode definir com um valor fixo com um valor de um item. Você pode selecionar um item para deixar ele com um valor. Então você pode editar na aplicação aqui e ele vai aplicar o valor que você deixar nesse item, tá? Mas para que a gente vai ter esse trabalho se o próprio Zabbix já calcula? Olha como ele calcula. Fica bom, não fica? O valor aqui ele deixou uma margezinha, o menor aqui foi 88. Aí o mínimo aqui ele deixou 85. Então ele fez um cálculo até legal. Se zerasse esse gráfico e deixasse o valor fixo em 100, a gente viria só 100 e viria uma barriga aqui, ó. Dependendo do gráfico, não é interessante. Nesse caso aqui também não é interessante deixar desse jeito. Deixa que os Zabbix calcula. Como esse gráfico aqui é do cliente 1, eu vou remover essa linha do cliente 2 e adicionar. Vamos criar outro gráfico do cliente 2. Cliente 2. Aqui eu clico em adicionar. Cliente 2.
escolher outra cor. Escolher um, sei lá, cor roxo aqui. Área gradiente. Não tá tão feio não. Tipo de gráfico normal. As outras coloquei como volume cliente 1 e o outro é só cliente 2, né? Volume cliente 2. Salvar. Acabei deixando tudo lá, mas não tem problema não. Não tem intriga ainda. Então, beleza. A gente acabou de criar gráficos para desse host. Vou ensinar uma coisa legal que é para editar o dashboard. Aproveitar que a gente já está aqui, então clicar aqui em editar dashboard. Vamos adicionar um gráfico aqui nesse dashboard, um gráfico clássico. Não sei se deu tempo de mostrar, né? Acabou clicando sem querer em várias coisas, ó. Aqui você pode definir o nome do gráfico. Você seleciona um gráfico aqui, seleciona o host que está esse gráfico, né? Desculpa, aqui é o grupo e aqui é o host e o nome do gráfico. Eu posso mostrar a legenda ou não e mostrar item dinâmico ou não, ó. E ele já faz um dashboard. Então esse dashboard do Zabbix, essas versões 3 para frente, ele tem um dashboard até que legal e personalizado. Na versão 2 não tinha esse dashboard editável, ele tinha algumas coisas fixas e você podia definir algumas coisas ou não. Não era tão interessante, mas agora está bem interessante. Tá vendo que ele criou um gráficozinho? Então, além do dashboard, você pode colocar um gráfico. Vou deixar aí como exemplo. Você pode mexer, igual do Grafana, né? Você vai mexendo para lá e para cá, diminui, aumenta, salva as alterações de boa. Mas você pode criar uma tela com esses gráficos. Você vem aqui, ó, configuração, desculpa, monitoramento, telas, editar tela. Antigamente era em configuração. Então eu posso editar essa tela ou eu posso criar novas telas. Você vem aqui em todas as telas, vai mostrar. No caso só tem uma, que é a da instalação, né, que fez padrão. E volume clientes, duas colunas. Vou colocar um gráfico do lado do outro. Volume clientes, clico aqui, clico em editar, clico em modificar. Aqui no recurso eu posso colocar o do tipo gráfico, que é exatamente o que a gente quer. Aqui no grupo, coloco o grupo que está o host que eu quero e clico no host, vai aparecer todos os gráficos. No caso a gente só tem dois, então é esse aqui. Vamos colocar o gráfico 2, selecionar volume cliente 2 e adicionar. Tá? Como eu destartei o script, na verdade configurei o script para mandar os dados agora, antes fica zerado assim. Ele pega o valor do primeiro item, mas ele fica desse jeito, mas logo ele vai ficar bonitinho desse jeito aqui. Esses dados são totalmente randômicos, então eu não tenho muito gerenciamento em cima deles, então vai ficar bem randômico, assim, vai ficar bem rabiscado mesmo, tá? Mas na vida real pode ser que fique melhor. Mas randomicamente não tem muito o que fazer, né, nesse caso. O script está rodando de boa. Já tive até que corrigir o script aqui no vídeo, né? Vergonha. E a parte de estatística ele vai girando a cada 30 segundos. Então, se você quiser acompanhar a parte de estatística, você vai abrir um arquivo de estatística conforme o tempo. No MongoDB você consegue configurar também. Não configurei o MongoDB nessa máquina, mas pode ser que fique para uma próxima aula, né? Se você tiver interesse nessa parte de configuração. Não é muito avançado, o script ele faz bem básico, na verdade. Você só cria uma base de dados lá. Não, na verdade você só instala o MongoDB, o script faz praticamente tudo. Coloca uma senha, se você tiver senha, você configura no script também, que eu acabei não configurando o MongoDB com senha, essas coisas, mas você configura de boa, tá? Esse aí eu vou melhorar bastante ainda no script. O script tem que crescer, né? Tem que ter novos recursos, tem que ter algumas outras coisas que eu vou implementar. E
mas o básico ele já faz, que é essa parte de enviar os logs para os Zabbix. Esse aqui foi só um exemplo. Você pode utilizar aquele script para fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Modifica o script, estuda o script. Ele é bem genérico, é um pouco complexo, mas ele é bem genérico. A parte de configuração também é bem genérica, então você consegue fazer qualquer tipo de filtros usando expressão regular, que é esse caso aqui, que eu utilizei chaves com expressões regulares. Na verdade era um texto simples, mas pode ser expressão. E você consegue criar telas, consegue criar gráficos, você consegue criar mapas com aquelas informações, você consegue mandar para um host específico uma determinada informação com aquele script e assim por diante. Espero que seja útil, né, para você. E se você ficar com alguma dúvida no funcionamento, não está logando, não está enviando para os Zabbix, eu já te mostrei onde ficam os logs, então você consegue já meio que se virar. Mas se ficar qualquer dúvida, você pode entrar em contato pelo Telegram, pelo WhatsApp, por e-mail, você sabe meus contatos. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula.